Pecadinho ou pecadão. Me ensinaram que todos os pecados são iguais perante Deus. Não importa o que seja. Uma mentira inocente, um assassinato, todos eram ofensa de mesmo grau, de mesma intensidade e mereciam o mesmo castigo. Eu em si engolia isso com engasgado. Mais tarde, quando eu fui obrigado a estudar o livro de Levítico, percebi que havia uma gradação nos pecados da ignorância do sacerdote, do povo, dos príncipes e os pecados ocultos, cada qual com uma oferta diferente. E aí então eu constatei, e me trouxe certo alívio, que havia essa gradação, mas eu continuava inculcado com essa história do tamanho do pecado. Vocês sabem que eu sou viciado em notícias. E cada vez que eu ouço mentiras oficiais, fake news, feminicídio, roubo, latrocínio, tráfico, pedofilia, corrupção, a questão do tamanho do pecado volta na minha mente. Pode ter o mesmo tamanho estes diferentes pecados? Eles desagradam a Deus na mesma proporção e intensidade? Duvido e nego esta possibilidade. Depois de muito pensar sobre o assunto e baseando-me nos princípios existentes em partes do Antigo Testamento e a forma como Jesus tratou a questão durante o seu ministério, veja, por exemplo, a questão da mulher adúltera, o jovem rico, a resposta que ele deu a Herodes, creio que se deve considerar cada caso pela sua especificidade, porque cada caso é um caso. O tamanho do pecado varia segundo a especificidade dele. E eu concluí que o tamanho do pecado está relacionado ao número de pessoas afetadas por ele. Há pecados de gravidade mínima. Se o pecado é individual, oculto, e ninguém é afetado por ele, vamos dizer que tem aí um grau de intensidade número 1. Se ele é um pecado de gravidade média e é um pecado público e trouxe dano a uma única pessoa, vamos dizer que ele tem um grau de intensidade número 2. Se o pecado é algo que afetou muita gente, vamos pôr aí 4, 5, 6, dependendo do número de pessoas que foram afetados por ele. Agora, se ele é cometido por pessoas encarregadas de zelar pelo bem-estar público, ele afeta a população, vamos dizer que tenha um grau 25 ou por aí. Por quê? O pecado tem implicações sociais e é nessa dimensão que devemos considerar a sua gravidade. Deixa eu explicar isso melhor. Uma coisa é uma criança na escola roubar um lápis de um colega, outra é um secretário da educação roubar o dinheiro da merenda. No primeiro caso, um colega foi afetado em algo que não influi na sua sobrevivência. No segundo, muitos alunos serão afetados e alguns em algo essencial para a sobrevivência deles, pois a merenda é a única refeição decente que elas têm. Uma coisa é uma pessoa gravemente enferma e sem recursos entrar em uma farmácia e furtar o medicamento que precisa. Outra é um secretário da saúde, prefeito ou governador montar um esquema de corrupção onde bilhões são desviados dos hospitais e farmácias de alto custo. No primeiro caso, o prejudicado é o dono da farmácia. No segundo, toda a população é prejudicada. Uma vez ao mês, eu e a minha esposa temos que ir buscar medicamento caríssimo para uma terceira pessoa incapaz. Se ela não tomar esse remédio, ela surta. Há 3 meses não há o remédio na farmácia e não há previsão de quando vai chegar. Na minha frente, nesta segunda-feira passada, as 5 pessoas que estavam na fila também buscavam remédios que não estão disponíveis. Era para esquizofrênicos, transplantados, portadores de alguma síndrome, pessoas com câncer. Nada de remédio vital para a sobrevivência destas pessoas. No dia anterior, ouça a notícia do desvio de 500 milhões na saúde em um único estado. Malditos sejam esses caras. Esses larápios que se esbaldam em paraísos turísticos
tendo carros de luxo, helicópteros e jatinho. Como é que pode andar de jatinho quando tem gente morrendo por falta de medicamento? Para o ladrão de remédio vital na farmácia, prisão em flagrante, cadeia nele. Para o chefe de quadrilha, aí tem juízes garantistas concedendo habeas corpus, anulando provas obtidas por ser instância indevida ou obtendo prisão domiciliar nas mansões que eles possuem. A justiça brasileira é antibíblica. Quanto mais pobre, mais pesado o castigo. Assim que a pessoa vai subindo na hierarquia da política e da malandragem, advogados e juízes garantistas amenizam o pecado. Sou Marcos Inhauser, escrevo há mais de 20 anos no Correio Popular, um jornal de Campinas, e aí você tem o meu endereço caso queira entrar em contato comigo. Obrigado.